Olá a todos, prazer, meu nome é Karine Marvila, sou nutricionista e vou falar um pouquinho sobre síndromes hipertensivas da gravidez e diabetes. Espero que seja uma palestra, né, uma aula bem enriquecedora para todos que estão assistindo. Vou compartilhar aqui o meu slide. Pronto. O título da minha aula, da minha palestra, é Síndromes hipertensivas da gravidez e diabetes, uma gestação de risco. Aqui eu trouxe um pouquinho da minha apresentação, para quem não me conhece, eu sou nutricionista, sou especialista em nutrição clínica e esportiva, faço mestrado em nutrição humana na Universidade Federal do Rio de Janeiro, faço parte de um grupo de pesquisa como pesquisadora, né, um grupo de pesquisa em saúde materna e infantil, na maternidade escola da UFRJ, atuando na linha de pesquisa com gestantes com diabetes. Aqui eu deixei alguns contatos para quem tiver interesse em saber mais sobre o tema ou então precisar falar algo comigo, tá bom? Bom, vamos iniciar então falando um pouquinho sobre o que é o diabetes mellitus, né? Também conhecido como DM. Segundo a Sociedade Brasileira de Diabetes e a Sociedade Americana de Diabetes, o diabetes é um grupo de doenças metabólicas que é caracterizada pela hiperglicemia, né? Pode ser também classificado como uma doença heterogênea que causa uma perda progressiva da função das células beta-pancreáticas, ou então a destruição autoimune dessas células, né? Essas células beta-pancreáticas são responsáveis por sintetizar e secretar a insulina, fazendo a regulação da glicose sanguínea, tá? Os sintomas da hiperglicemia incluem a poliúria, polidipsia, perda de peso, às vezes com polifagia, e também a visão turva. Com a perda ou a destruição dessas células beta-pancreáticas, podem ocorrer disfunções como a resistência à insulina, que é uma condição onde o corpo não responde a esse hormônio da insulina, sendo incapaz de converter a glicose em energia no corpo, no organismo, né, dessa pessoa que tem diabetes. Além disso, pode causar a deficiência total ou então a deficiência parcial na produção da insulina, onde ela vai se apresentar clinicamente, né, como a hiperglicemia, resultante, né, de defeitos, seja da secreção de insulina, seja da ação da insulina, ou então de ambos. O diabetes ele deve ser classificado segundo a sua etiopatogenia, ou seja, as causas da doença. Eu trouxe aqui as principais classificações do diabetes, né? O tipo de diabetes que são mais comuns entre a população, tá bom? O diabetes do tipo 1, que é conhecido também como DM1, ocorre a destruição dessas células, das células beta-pancreáticas, né, que causa essa deficiência grave de insulina, seja devido à baixa produção ou então a problemas na absorção da insulina, tá bom? Resultando no excesso de glicose no sangue. O diabetes de tipo 1 já afetou cerca de 8,8 milhões de pessoas no ano de 2020. Enquanto que no diabetes do tipo 2, o DM2, ocorre uma resistência à insulina, que gera uma deficiência parcial nessa secreção do hormônio pelas células beta-pancreáticas e que é responsável, né, por aproximadamente 90% dos casos de diabetes. Ainda existe uma outra classificação conhecida como diabetes mélito diagnosticado na gestação, ou então como overt diabetes, que é um termo, né, que foi até incluso no guideline da American Diabetes Association de 2023, né, que é a Sociedade Americana de Diabetes. Eles incluíram esse termo, né, de overt diabetes, né, que é a diabetes diagnosticada durante a gestação, né, de mulheres que não tinham um diagnóstico prévio, né, o diagnóstico anterior do diabetes, antes do período gestacional. Esse tipo de diabetes ele se difere ao diabetes gestacional
porque os níveis glicêmicos desse tipo de diabetes, do overdiabetes, eles se assemelham aos critérios que são usados para diagnóstico do diabetes fora da gestação, né? Como, por exemplo, diabetes do tipo 2, diabetes do tipo 1, entre outros. Essa classificação, essas são as principais, né, classificações de diabetes, mas ainda existem outros tipos de diabetes, né, como diabetes mellitus gestacional, que é exclusivo, né, da gestante, né, do período gestacional. Também tem as síndromes de diabetes monogênicas, doenças do pâncreas exótomos. Né? Essas classificações vocês podem encontrar amplamente em fontes confiáveis, né, como eu deixei aqui para vocês. Já tem o guideline da Sociedade Americana de Diabetes 2024 e também tem as classificações da nossa Sociedade Brasileira de Diabetes, tá bom? Eu trouxe aqui o quadrinho, né, da classificação da hiperglicemia da gestação de acordo com a SBD, que é a Sociedade Brasileira de Diabetes, onde eles mostram essa diferença que a gente acabou de ver, né, de quando tem o diagnóstico prévio à gestação, que é o diabetes mellitus pré-gestacional, e quando não há diagnóstico do diabetes prévio, né, como estabelecer essa diferença do diabetes diagnosticado na gestação e do diabetes gestacional. Aqui a gente vê a diferença nos critérios, né, de glicemia, né, de avaliação da glicemia, onde a glicemia maior ou igual a 126 miligramas por decilitro é classificada em diabetes mellitus diagnosticado na gestação, o overt diabetes, né, quando essa gestante não tem diagnóstico prévio, né, de DM antes do período gestacional. E quando a glicemia de jejum está entre 92 e 125 miligramas por decilitro, é classificado como diabetes mellitus gestacional. Também há outros critérios, né, de diagnóstico, como o teste de tolerância oral à glicose, teste oral de tolerância à glicose, perdão, que é o TOTG, normalmente realizado, né, após a 24ª semana, que também tem valores que dá para poder diferenciar, tá bom? Aqui eu trouxe um pouquinho da epidemiologia do DM, né, que foi um estudo realizado pela International Diabetes Federation, que é o IDF, de 2021, que foi feito esse levantamento, né, e gerou um atlas do IDF, né, conhecido como Atlas do IDF de 2021. E mostrou que na lista dos top 10 países e territórios por número de adultos com diabetes em 2021, né, numa faixa etária de 20 a 79 anos, o Brasil ele ocupa a 6ª posição nesse ranking, com aproximadamente 15,7 milhões de pessoas com diagnóstico do DM, diabetes. E eles ainda trouxeram uma previsão para o ano de 2045, onde o Brasil continuaria nessa 6ª posição, com 23,2 milhões de diagnósticos do diabetes entre esses adultos nessa faixa etária. Ou seja, isso representa aproximadamente um crescimento de quase 8 milhões de novos casos nos próximos anos. Nesse mesmo estudo, né, do IDF de 2021, dentre os países da América do Sul e América Central, o Brasil ocupa o primeiro lugar, né, com o maior número de adultos com DM. E a gente pode, eu gostaria assim que vocês observassem, né, essa enorme diferença entre esses 5 países, né, entre, por exemplo, o Brasil e a Colômbia, a enorme diferença de números, né, de diagnóstico. Onde, por exemplo, a Colômbia, que ocupa o 2º lugar, tem quase 10 milhões de diagnósticos a menos do que o Brasil, né, uma diferença bem gritante, tá? Então, dessa forma, né, depois que a gente estudou um pouquinho, né, dessa epidemiologia, a gente sabe, né, que com essa crescente incidência de diabetes, principalmente diabetes do tipo 2, entre jovens e adultos, né, devido às mudanças do comportamento alimentar, do estilo de vida que a gente vem levando menos saudáveis, eu fui buscar, né, mais referências que fizessem assim, uma comparação, né, dessa incidência entre os sexos, né? Então, com essa busca, eu vi que em uma população brasileira de 100 mil habitantes,
3.700 mulheres morreram por complicação do diabetes no ano de 2020, enquanto 3.420 homens morreram por essas mesmas complicações. Isso mostra, né, que mulheres com diabetes na idade reprodutiva geram uma maior prevalência de diabetes durante o período gestacional, representando cerca de 8% de casos diagnosticados antes mesmo da gravidez. Ou seja, essa mulher já iniciou o período gestacional com o diagnóstico do diabetes. Bom, outros dados também importantes revelam que a hiperglicemia na gestação ela pode afetar 1 em cada 6 gestantes na América do Sul e na América Central, e que em 2021, aproximadamente 16,7 milhões dos nascidos vivos foram de mulheres que apresentaram a hiperglicemia na gestação. Isso mostra a importância, né, do planejamento no período pré-concepção, né, ou seja, no período antes da gestação, e de uma assistência pré-natal e nutricional durante o período gestacional, né, ao longo dessa gestação, para poder evitar que a mulher que a mulher desenvolva, né, um descontrole glicêmico ao longo da gestação. Segundo a Sociedade Brasileira de Diabetes, a Sociedade Americana de Diabetes, o descontrole glicêmico pode causar desfechos como síndromes hipertensivas gestacionais, ganho de peso excessivo, agravamento do quadro, né, de diabetes, morte materna, cesárea, parto cesárea, né, complicações fetais como óbito, aborto, prematuridade, macrosomia, entre outros, tá? E gestantes, com uma curiosidade, né? Gestantes com diabetes do tipo 1 têm o risco aumentado para hipoglicemia no primeiro trimestre e também estão em risco de cetoacidose diabética, que apresenta um alto risco de natimorto, e gestantes que têm diabetes do tipo 2 estão associadas à obesidade e risco de hipertensão, ou seja, são aquelas gestantes que já iniciaram a gestação com algum tipo de diabetes, tá? Bom, e para poder explicar, né, uma possível relação entre o descontrole glicêmico na diabetes e as síndromes hipertensivas gestacionais, eu trouxe esse esquema, né, que mostra a adaptação fisiológica que o organismo da mulher realiza durante o período gestacional, sofrendo uma resistência à insulina fisiológica e elevação do metabolismo oxidativo, né? Isso ocorre devido à grande demanda de glicose e oxigênio que é requisitada pelo organismo da mãe, pelo feto e também pela placenta, tá? E em gestantes que têm uma patologia adicional, ou seja, gestantes que já iniciaram uma gestação com diabetes, por exemplo, essas circunstâncias podem estar ainda mais aumentadas, tá? Então, em gestantes que não têm diabetes, o esperado é que haja uma produção suficiente de insulina para poder suportar essa demanda de glicose, né, aumentada, mantendo esses níveis de glicose adequados e equilíbrio oxidativo fisiológico. Enquanto que gestantes com diabetes, né, gestantes que já iniciaram a gestação com diabetes, ou então naquelas mulheres, né, nas gestantes que têm maior risco de desenvolver diabetes mellitus gestacional, a produção de insulina ela se torna ineficiente, causando descontrole glicêmico e deixando esse ambiente mais propício ao estresse oxidativo. O que é estresse oxidativo? É quando ocorre a perda do equilíbrio entre oxidantes e antioxidantes no organismo, resultando principalmente na produção aumentada de substâncias como EROS, que são as espécies reativas de oxigênio, que têm a capacidade de inativar o óxido nítrico, que é um importante mediador vasodilatador, gerando um quadro de vasoconstrição, no caso, que é a disfunção endotelial, né? Eu trouxe esse esquemazinho aqui do lado, onde essa disfunção do endotélio, né, que é caracterizado pela presença de EROS, né, as espécies reativas de oxigênio, o óxido nítrico inativado, gerando uma vasoconstrição e hipertensão,
Isso pode gerar uma disfunção endotelial, né, que é caracterizada pela diminuição da produção de prostaciclina, que é um vasodilatador e inibidor da agregação placentária, e também pode gerar uma secreção de proteínas pró-coagulantes, que levam à contração dos vasos sanguíneos, que está associada a doenças cardiovasculares e hipertensão, tá bom? Então, essa disfunção endotelial associada à reação inflamatória materna sistêmica leva ao surgimento dos sinais clínicos da pré-eclâmpsia. A pré-eclâmpsia é uma das síndromes hipertensivas gestacionais. Lembrando que esse esquema que eu trouxe aqui, ele representa uma das possíveis causas da pré-eclâmpsia, né, de acordo com algumas das teorias. A gente vai ver um pouquinho isso logo mais à frente, tá? Já vamos entrar no tópico das síndromes hipertensivas gestacionais.